Em um reino distante, um casal sonhava em ter um filho. Ao lado de sua casa, crescia um jardim murado, pertencente a uma bruxa poderosa e temida. Neste jardim, havia uma planta de Rapunzel, tão verde e fresca, que a mulher, grávida, sentia um desejo incontrolável de comê-la. Seu marido, desesperado para satisfazer sua amada, escalou o muro do jardim da bruxa. Ele colheu um punhado de Rapunzel, mas ao descer, deu de cara com a bruxa. Ela o confrontou com fúria, mas vendo o desespero do homem, permitiu que ele levasse a planta, contanto que lhe entregasse o filho que nasceria. Rapunzel teceria uma escada com os fios de seda que ele trazia em suas visitas. Em seguida, ela a levou para um deserto distante, onde Rapunzel viveria na miséria, longe de qualquer civilização. O príncipe subiu, mas ao invés de sua amada, encontrou a bruxa. Ela zombou dele, revelando o destino de Rapunzel. Desesperado, o príncipe pulou da torre, caindo sobre espinhos que cegaram seus olhos. A bruxa então retornou à torre, esperando o príncipe. Mas um dia, Rapunzel, em sua inocência, perguntou à bruxa por que seu vestido ficava apertado no corpo da bruxa, e não no do príncipe, dando a entender a presença dele. A bruxa, furiosa, descobriu o segredo. Um dia, ele ouviu uma voz familiar, melancólica, cantando no deserto. Ira, Rapunzel. Ele seguiu o som até encontrá-la. Ao se abraçarem, as lágrimas de Rapunzel caíram sobre os olhos do príncipe, e sua visão foi restaurada. O homem, apavorado, concordou. 9 meses se passaram, e a filha nasceu. Era uma menina linda e saudável. A bruxa, fiel à promessa, apareceu e levou a criança. Ela chamou de Rapunzel, por causa da planta que a unira àquele destino. Viveram felizes por muitos anos, reinando com justiça e amor, e nunca mais se separaram. A bruxa, por sua vez, nunca mais foi vista, e a história de Rapunzel e seu cabelo dourado se tornou uma lenda contada por gerações. A bruxa criou longe do mundo, em uma torre alta e sem portas, no meio de uma floresta densa e impenetrável. Rapunzel cresceu isolada, sem contato com ninguém além da bruxa, que a visitava diariamente. Com o passar dos anos, Rapunzel tornou-se uma jovem de beleza singular, com uma voz tão doce que encantava os pássaros. Seu cabelo, porém, era o mais notável, longo e dourado. Crescia sem parar, alcançando um comprimento extraordinário. Quando a bruxa queria subir a torre, ela gritava Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. Ela se assustou ao ver um estranho, mas o príncipe, gentil e respeitoso, explicou que sua voz o havia atraído. Eles conversaram por horas, e Rapunzel, que nunca havia visto outro ser humano além da bruxa, sentiu-se fascinada. O príncipe, por sua vez, apaixonou-se pela beleza e doçura da jovem. E Rapunzel desenrolava suas longas tranças pela janela, permitindo que a bruxa as usasse como escada. Um dia, um príncipe, cavalgando pela floresta, ouviu a voz melodiosa de Rapunzel. Curioso, ele seguiu o som até a torre, mas não encontrou porta nem escada. Escondido, ele observou a bruxa chegar e chamar por Rapunzel. O príncipe testemunhou a cena das tranças e percebeu como era o único caminho para o alto da torre. Ele esperou a bruxa ir embora e, ao cair da noite, imitou sua voz. Rapunzel. Rapunzel, acostumada com a voz da bruxa, jogou suas tranças e o príncipe subiu. O príncipe começou a visitar Rapunzel todos os dias, sempre esperando a bruxa sair. Eles planejaram a fuga. Em um acesso de raiva e ciúme, a bruxa cortou os longos cabelos de Rapunzel com tesoura. Quando o príncipe chegou e chamou por Rapunzel, a bruxa jogou as tranças que havia cortado. Cego e desolado, o príncipe vagou pela floresta por anos, alimentando-se de raízes e frutas, chorando a perda de sua amada. Finalmente, juntos, Rapunzel e o príncipe retornaram ao reino dele. Eles foram recebidos com grande alegria e se casaram. Em um reino distante, um casal sonhava em ter um filho. Ao lado de sua casa, crescia um jardim murado, pertencente a uma bruxa poderosa e temida. Neste jardim, havia uma planta de Rapunzel, tão verde e fresca, que a mulher, grávida, sentia um desejo incontrolável de comê-la. Seu marido, desesperado para satisfazer sua amada, escalou o muro do jardim da bruxa. Ele colheu um punhado de Rapunzel, mas ao descer, deu de cara com a bruxa. Ela o confrontou com fúria, mas vendo o desespero do homem, permitiu que ele levasse a planta, contanto que lhe entregasse o filho que nasceria. Rapunzel teceria uma escada com os fios de seda que ele trazia em suas visitas. Em seguida, ela a levou para um deserto distante,
onde Rapunzel viveria na miséria, longe de qualquer civilização. O príncipe subiu, mas ao invés de sua amada, encontrou a bruxa. Ela zombou dele, revelando o destino de Rapunzel. Desesperado, o príncipe pulou da torre, caindo sobre espinhos que cegaram seus olhos. A bruxa então retornou à torre, esperando o príncipe. Mas um dia, Rapunzel, em sua inocência, perguntou à bruxa por que seu vestido ficava apertado no corpo da bruxa, e não no do príncipe, dando a entender a presença dele. A bruxa, furiosa, descobriu o segredo. Um dia, ele ouviu uma voz familiar, melancólica, cantando no deserto. Ira, Rapunzel. Ele seguiu o som até encontrá-la. Ao se abraçarem, as lágrimas de Rapunzel caíram sobre os olhos do príncipe, e sua visão foi restaurada. O homem, apavorado, concordou. 9 meses se passaram, e a filha nasceu. Era uma menina linda e saudável. A bruxa, fiel à promessa, apareceu e levou a criança. Ela chamou de Rapunzel, por causa da planta que a unira àquele destino. Viveram felizes por muitos anos, reinando com justiça e amor, e nunca mais se separaram. A bruxa, por sua vez, nunca mais foi vista, e a história de Rapunzel e seu cabelo dourado se tornou uma lenda contada por gerações. A bruxa criou longe do mundo, em uma torre alta e sem portas, no meio de uma floresta densa e impenetrável. Rapunzel cresceu isolada, sem contato com ninguém além da bruxa, que a visitava diariamente. Com o passar dos anos, Rapunzel tornou-se uma jovem de beleza singular, com uma voz tão doce que encantava os pássaros. Seu cabelo, porém, era o mais notável, longo e dourado, crescia sem parar, alcançando um comprimento extraordinário. Quando a bruxa queria subir a torre, ela gritava Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. Ela se assustou ao ver um estranho, mas o príncipe, gentil e respeitoso, explicou que sua voz o havia atraído. Eles conversaram por horas, e Rapunzel, que nunca havia visto outro ser humano além da bruxa, sentiu-se fascinada. O príncipe, por sua vez, apaixonou-se pela beleza e doçura da jovem. E Rapunzel desenrolava suas longas tranças pela janela, permitindo que a bruxa as usasse como escada. Um dia, um príncipe, cavalgando pela floresta, ouviu a voz melodiosa de Rapunzel. Curioso, ele seguiu o som até a torre, mas não encontrou porta nem escada. Escondido, ele observou a bruxa chegar e chamar por Rapunzel. O príncipe testemunhou a cena das tranças e percebeu como era o único caminho para o alto da torre. Ele esperou a bruxa ir embora, e ao cair da noite, imitou sua voz. Rapunzel. Rapunzel, acostumada com a voz da bruxa, jogou suas tranças, e o príncipe subiu. O príncipe começou a visitar Rapunzel todos os dias, sempre esperando a bruxa sair. Eles planejaram a fuga. Em um acesso de raiva e ciúme, a bruxa cortou os longos cabelos de Rapunzel com tesoura. Quando o príncipe chegou e chamou por Rapunzel, a bruxa jogou as tranças que havia cortado. Cego e desolado, o príncipe vagou pela floresta por anos, alimentando-se de raízes e frutas, chorando a perda de sua amada. Finalmente, juntos, Rapunzel e o príncipe retornaram ao reino dele. Eles foram recebidos com grande alegria e se casaram. Em um reino distante, um casal sonhava em ter um filho. Ao lado de sua casa, crescia um jardim murado, pertencente a uma bruxa poderosa e temida. Neste jardim, havia uma planta de Rapunzel, tão verde e fresca, que a mulher, grávida, sentia um desejo incontrolável de comê-la. Seu marido, desesperado para satisfazer sua amada, escalou o muro do jardim da bruxa. Ele colheu um punhado de Rapunzel, mas ao descer, deu de cara com a bruxa. Ela o confrontou com fúria, mas vendo o desespero do homem, permitiu que ele levasse a planta, contanto que lhe entregasse o filho que nasceria. Rapunzel teceria uma escada com os fios de seda que ele trazia em suas visitas. Em seguida, ela a levou para um deserto distante, onde Rapunzel viveria na miséria, longe de qualquer civilização. O príncipe subiu, mas ao invés de sua amada, encontrou a bruxa. Ela zombou dele, revelando o destino de Rapunzel. Desesperado, o príncipe pulou da torre, caindo sobre espinhos que cegaram seus olhos. A bruxa então retornou à torre, esperando o príncipe. Mas um dia, Rapunzel, em sua inocência, perguntou à bruxa por que seu vestido ficava apertado no corpo da bruxa, e não no do príncipe, dando a entender a presença dele. A bruxa, furiosa, descobriu o segredo. Um dia, ele ouviu uma voz familiar, melancólica, cantando no deserto. Ira, Rapunzel.
Ele seguiu o som até encontrá-la. Ao se abraçarem, as lágrimas de Rapunzel caíram sobre os olhos do príncipe, e sua visão foi restaurada. O homem, apavorado, concordou. 9 meses se passaram, e a filha nasceu. Era uma menina linda e saudável. A bruxa, fiel à promessa, apareceu e levou a criança. Ela chamou de Rapunzel, por causa da planta que a unira àquele destino. Viveram felizes por muitos anos, reinando com justiça e amor, e nunca mais se separaram. A bruxa, por sua vez, nunca mais foi vista, e a história de Rapunzel e seu cabelo dourado se tornou uma lenda contada por gerações. A bruxa criou longe do mundo, em uma torre alta e sem portas, no meio de uma floresta densa e impenetrável. Rapunzel cresceu isolada, sem contato com ninguém além da bruxa, que a visitava diariamente. Com o passar dos anos, Rapunzel tornou-se uma jovem de beleza singular, com uma voz tão doce que encantava os pássaros. Seu cabelo, porém, era o mais notável, longo e dourado. Crescia sem parar, alcançando um comprimento extraordinário. Quando a bruxa queria subir a torre, ela gritava Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. Ela se assustou ao ver um estranho, mas o príncipe, gentil e respeitoso, explicou que sua voz o havia atraído. Eles conversaram por horas, e Rapunzel, que nunca havia visto outro ser humano além da bruxa, sentiu-se fascinada. O príncipe, por sua vez, apaixonou-se pela beleza e doçura da jovem. E Rapunzel desenrolava suas longas tranças pela janela, permitindo que a bruxa as usasse como escada. Um dia, um príncipe, cavalgando pela floresta, ouviu a voz melodiosa de Rapunzel. Curioso, ele seguiu o som até a torre, mas não encontrou porta nem escada. Escondido, ele observou a bruxa chegar e chamar por Rapunzel. O príncipe testemunhou a cena das tranças e percebeu como era o único caminho para o alto da torre. Ele esperou a bruxa ir embora e, ao cair da noite, imitou sua voz. Rapunzel. Rapunzel, acostumada com a voz da bruxa, jogou suas tranças e o príncipe subiu. O príncipe começou a visitar Rapunzel todos os dias, sempre esperando a bruxa sair. Eles planejaram a fuga. Em um acesso de raiva e ciúme, a bruxa cortou os longos cabelos de Rapunzel com tesoura. Quando o príncipe chegou e chamou por Rapunzel, a bruxa jogou as tranças que havia cortado. Cego e desolado, o príncipe vagou pela floresta por anos, alimentando-se de raízes e frutas, chorando a perda de sua amada. Finalmente, juntos, Rapunzel e o príncipe retornaram ao reino dele. Eles foram recebidos com grande alegria e se casaram.